Olá, já está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. Arthur Cabral, hoje nós vamos conversar sobre algo que impacta constantemente a economia. Sabe o quê? A política. Ao longo do tempo, nós temos visto decisões políticas afetarem negócios e a vida das pessoas, tanto em curto quanto em médio e longo prazos. Perfeitamente, Dalva. E falando em curto prazo, nós vimos um movimento em 2019 pela redução da taxa de juros no Brasil. Porém, naquele momento, o escopo institucional era de alto risco, não passava confiança para os investidores, a rentabilidade diminuiu e os investidores passaram a não demandar o real. O que aconteceu? A gente lembra. A nossa moeda se desvalorizou e logo em seguida, o que aconteceu? A chegada da pandemia. E com a crise sanitária, Arthur, o processo de ampliação dos riscos internacionais aumentou, a desvalorização da nossa moeda foi cada vez mais intensa e hoje nós temos uma alta inflacionária aterrorizante. Isso porque nós importamos muitos insumos importantes para a logística e também para a economia do país, como os combustíveis, o trigo, o clinker, usado na indústria do cimento, indispensável na construção civil, os fertilizantes para a agropecuária e por aí vai. O que tudo isso causa? Quais os impactos na nossa vida? Esse é o tema de destaque de hoje, aqui no Negócios na Pauta. Não tem jeito, falar de economia é falar também de política. Em linhas gerais, as decisões tomadas pelos governantes são determinantes para os desdobramentos do cenário econômico em todos os níveis, local, regional, nacional e internacional. Basta dar uma boa olhada ao redor para perceber que desde grandes guerras a moedas supervalorizadas, tudo isso nasce quase sempre no mesmo berço, a política. Quer ver só um exemplo? O preço dos combustíveis no Brasil. E esse impacto do combustível ele se deve de uma série de políticas que foram tomadas, por exemplo, de optar por internacionalizar os preços do combustível no Brasil. Por internacionalizar, a gente diz também não somente as decisões políticas da Petrobras, mas como também decisões políticas que foram tomadas anteriormente, por exemplo, que fizeram com que a Petrobras não tivesse recurso suficiente para completar os projetos de refinarias, de construções de refinarias no país, o que gerou um aumento aí da insuficiência de produção de combustível para o nosso mercado interno. Mesmo que sejamos autossuficientes em petróleo, a gente tem que importar combustível porque não damos conta de refinar toda a mercadoria. E com isso, a gente fica suscetível a oscilações de preços internacionais dos combustíveis, preços internacionais do petróleo, que acelerou muito na conjuntura internacional recente. Nessa relação indissociável entre economia e política, qualquer pequena mudança, por menor que seja, causa grandes efeitos, em especial nos momentos de crise, como a provocada pela pandemia. A nossa economia está sofrendo como em outros países do mundo. Mas temos uma particularidade que está agravando a nossa situação, que é o descompasso entre o governo e o Congresso. Quem elabora o orçamento é o Executivo, mas quem aprova é o Legislativo, e ambos têm que respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Este cenário sinaliza a insegurança jurídica e alta volatilidade no mercado financeiro, trazendo uma corrida para a proteção no dólar, que acaba elevando os custos de insumos e produtos importados e exportados que têm cotações internacionais. São muitos os perigos e as consequências ruins das decisões políticas interessadas em eleições e na perpetuação do poder. A política está pressionando a desvalorização da nossa moeda, que reflete a inflação, na elevação da taxa de juros, reduz a oferta de crédito, freia os investimentos, atrasa a nossa retomada das atividades econômicas e mantém taxas elevadas do desemprego. E nem só de decisões efetivamente tomadas se faz a relação entre política e economia. Basta uma declaração impensada para que muitas vezes os efeitos apareçam e a fatura, cada vez mais cara para o bolso da população, logo chega. Aqui no Brasil, nós temos ainda reformas a serem feitas, reforma tributária, reforma administrativa, que isso interfere muito aí na questão também dos investimentos no país, ou seja, da desconfiança dos investidores aqui no país. E por conta disso, nós temos visto
a gasolina aumentar, nós temos visto o preço do combustível aumentar justamente por isso. Quando um presidente da República fala que vai intervir na Petrobras, ou seja, quando o presidente da República faz uma fala que, de certa forma, gera desconfiança no cenário internacional, isso automaticamente interfere no câmbio, interfere no dólar e acaba prejudicando a economia do país. Bom, nós acabamos de ver como as decisões políticas afetam a nossa economia, os negócios e a vida de todos nós cidadãos. Apesar de todos esses efeitos que nós temos visto e acompanhado no cenário nacional, a economia do Brasil apresenta alguns sinais de recuperação e o PIB deve crescer acima dos 5% ainda em 2021, segundo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, Arthur. Sim, Dalva, alguns fatores ajudam a entender que houve uma certa injeção de recursos na economia e o dinheiro circulou. O auxílio emergencial concedido às famílias mais vulneráveis na pandemia, a permissão do saque emergencial do FGTS são alguns desses fatores. Mas o que a gente observa também é um visível aumento da miséria e da pobreza. Então vamos entender tudo isso hoje, conversando aqui com nossos convidados de hoje. Temos aqui a honra de receber nossos vizinhos de estúdio, Felipe Clã, colunista do Jornal Imparcial e comentarista do programa Jornalista aqui na TV Guará, além de consultor de marketing político e de imagem. Geraldo Iense, jornalista, produtor editorial, produtor e diretor, apresentador de TV, 10 anos de TV Guará, escritor, um monte de coisa. É uma felicidade grande aqui. Divide a bancada com o Felipe e nos analistas. Então, trouxemos duas feras aqui da análise política para nos ajudar a entender tudo isso, né, Dalva? Verdade. Sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Eu que agradeço. Estou sempre de olho aqui, conversando com o Arthur e vendo o êxito maravilhoso, a organização, o exemplo que é este programa aqui dentro desta emissora. Eu agradeço imensamente pelo convite. Felipe. Olha, muito bom estar aqui nesse cenário e posso dizer e afirmar e assinar embaixo que indiscutivelmente é o programa mais competente de economia da TV maranhense. Nossa! Muito obrigado pelo convite. Que palavras prestigiosas. Olha, conversamos bem, né, Conversamos muito bem. E olha que a gente não elogia sempre, né, Geraldo? De vez em quando a gente analisa os outros, nem sempre. Mas olha, senhores, para a gente começar esse papo aqui e falar um pouco sobre o quanto a política e as decisões da política afetam a nossa vida, afetam a economia, nós dois gostaríamos de ouvir de vocês uma análise pessoal de cada um a respeito do cenário nacional hoje. A gente vive um momento muito polarizado de opiniões, de defesas, de visões políticas. Quem não é do lado A é do lado B. Existe a chance de uma terceira via? O que isso representa para a nossa economia? Enfim, queria ouvir um panorama geral aqui nesses minutos iniciais de vocês dois, Geraldo, Felipe. Geraldo, gentileza. Você que é mais velho. Oh, meu Deus do céu, todo dia ele faz essa alegação injuriosa. Olha, eu acho que primeiro nós precisamos entender o palco, né? Lembrando aqui, nós estamos do lado de um competente diretor de teatro, mas nós precisamos entender o palco e quem está na plateia. E se a população realmente está na plateia, porque o que nós observamos é que ninguém entende o que está mais acontecendo. Nós vivemos num país da regra, né? Nós vivemos num país do modelo da burocracia, em que se muda todos os processos a cada minuto. Ou seja, não há uma conjunção entre quem vai assistir o processo e quem está encenando a peça. A grande verdade é que a população, talvez não só por causa do seu nível educacional ou por causa desses comportamentos políticos, mas nós podemos dizer que a população já desistiu de entender o que os homens fazem com a economia desse país. E, infelizmente, nós observamos que os políticos continuam fazendo o papel negativo contra a economia desse país. Ontem à noite, essa madrugada mesmo, nós assistimos essa questão que terá reflexos absurdos, não só na economia nacional, mas internacional. O Brasil é um país de desconfiança. Bom, nós tivemos essa votação em primeiro turno, né, que são 2 votações, e eu até cantei a bola com o Felipe, que provavelmente seria aprovado na madrugada. E aí,
No mesmo dia, à noite, eu estava assistindo aqui mesmo na TV Cultura 2 programas. Um é um programa que inclusive é apresentado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e esses últimos programas era falando sobre o governo Vargas. E lá, Fernando Henrique, que é sociólogo, que conhece muito bem a história política, a sociologia brasileira, ele explicava meandros da nossa cultura política que tem uma consequência ou um reflexo direto nas ações do nosso dia a dia. Que são as tomadas e retomadas, as sobreposições de poder, os acordos muitas vezes, né, Felipe? Acordos espúrios, os famosos atos secretos, que por mais que se tente fazer com que eles deixem de existir, existe um tal de um orçamento secreto hoje em dia no Congresso Nacional, e isso tudo é oriundo de uma cultura. O outro programa estava justamente o diretor do SENAC de São Paulo, e o programa falava sobre cultura. E a vice-presidente, eu acho, da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né, ou alguma coisa parecida, e eles comentavam sobre essa cultura nacional, que é a cultura dentro da política, não foge do contexto geral da cultura. Então, desde a nossa virada no Brasil colônia, do Império para a República, da Primeira República para o Estado Novo e por aí vai, nós temos esse histórico que a política tem sempre um lado mal explicado. Um lado obscuro, seria? Obscuro, eu não quis, né? Eu preferi o eufemismo do mal explicado, mas existe o obscuro, existe o lado criminoso, não, se é para colocar aqui as palavras corretas, existe o lado criminoso, que é aqui e acolá os nossos tribunais pegam e depois desistem de pegar, mudam de ideia no correr da coisa, e nunca pensando no longo prazo. Por exemplo, aquela aprovação você está praticamente autorizando a pedalada, né, Felipe? Quebrando o teto de gastos, que é uma coisa que deixa a economia empolvorosa. A Bolsa de Valores louca, os investidores sem saber aonde pisar. Enfim, Felipe. Eu acho que tem um processo aí que é muito interessante se observar, que é exatamente estilhaçar o vidro da justiça brasileira, que é a última instância de decisão que tem em qualquer país democrático. Ou seja, um dia desse nós estávamos atacando e permitindo que o Congresso Nacional, por causa de corrupção dos políticos, tanto do Executivo como do Legislativo, não que no Judiciário não tenha, muito pelo contrário, todo dia a gente mostra aí. Agora mesmo, o Maranhão vai passar por um grande processo junto à CNJ de apuração do comportamento dos nossos juízes e desembargadores. E isso é muito ruim para a credibilidade, mas um dia desse era o Ministério Público sendo enforcado dentro desse processo de mando absurdo. Ou seja, e essa PEC do precatório, ela traz uma coisa muito pior junto aos investidores, que é a certeza de que não vai haver uma instância, né, com credibilidade, como seria a justiça, para resolver os conflitos que possa haver a partir do seu dinheiro investido. Ninguém vai ter um dinheiro, trabalhar, ganhar seu dinheiro, não interessa se é especulação, não interessa se é a coisa fixa, não interessa, é o dinheiro das empresas, das pessoas físicas, cada um faz o que quer. E aqui no Brasil, ninguém tem essa estabilidade, aqui ninguém tem a certeza de que os políticos, né, de hoje não vão ser os políticos que mudam depois de negociação dos porões do poder. É muito ruim. A PEC, essa PEC que nós estamos andando aqui, que é do precatório, mais uma vez fere a Constituição brasileira, mais uma vez vai parar no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal vai ser o legislador deste país e não o guardião da Constituição. Não é um país isso.
Tem dois aspectos que me chamam a atenção nessa discussão, que eu acho que nós que acabamos fazendo análise econômica, né, e vocês mais a parte política, que me chamam a atenção dois artigos que saíram na Folha, agora recente, no mês de outubro, duas coisas. A primeira coisa é o seguinte: se está discutindo a quebra, que na verdade não se quebrou o teto, né? Se mudou a metodologia de cálculo, que era de um ano para o outro, agora é no mesmo ano, que aproveitando a inflação, ela é causuística, acaba elevando o teto. Mas o teto não foi quebrado, não é bem isso aí. Mas existia um tripé de controle da inflação, que foi criado pelo Plano Real, que era o câmbio variável, o controle fiscal e um terceiro que eu não estou me lembrando agora. Desses três, não há controle do Banco Central, que é o controle fiscal, que é o controle de gastos. E esse que está sempre empurrando o país para crises. A questão que outro artigo que foi publicado, não me lembro os nomes agora dos articulistas e peço desculpa aí que não estou citando os nomes, que era algo que é muito importante, que remete à fala inicial nossa, que é o aumento da pobreza e da miséria. Olha, esse aumento do teto, ou aumento, a quebra da metodologia por outra metodologia, que é causuística, o que é ruim é ser causuístico, porque foi para resolver um problema do momento. As mudanças de regras sempre frequentes que causam insegurança nos investidores e nos agentes econômicos. Ele, na verdade, implica num gasto maior de 2,5 bilhões. Os precatórios já é algo maior, é coisa de 20 ou 60 bilhões, eu não me lembro. Mas não se falou em quebrar os outros gastos. Nesse momento, com tanta gente passando fome, na pobreza, na miséria, devia ter se cortado outros gastos. E aí também está embutido aumento de salário de militares. E aí vem algo que tem sido falado recentemente, que talvez seja o mais relevante dessa discussão, é o seguinte: parece que o orçamento brasileiro foi capturado por um grupo de corporações e manda nele da maneira que bem entende. E quando isso tenta afetar os seus interesses, o que eles fazem? Eles mudam as regras. Então, eu pergunto a vocês, isso é um vício da política brasileira? Você estava falando dos programas do Fernando Henrique, que estão muito bons, né? Que não é só de Vargas, vem desde a República Velha, né? Nas últimas semanas, acho que em 4 semanas, ele foi só Vargas. Vem desde da República Velha. Isso. Mas a questão é o seguinte: nós vamos ter que conviver isso eternamente, porque isso é a história do Brasil, né? Como já foi comentado aqui, inclusive. Então, eu até utilizei isso como exemplo, Arthur. Felipe, se nós pegarmos, eu acho que eu até fiz o comparativo, nós pegamos do governo Sarney até o atual governo, todos fizeram a mesma coisa. É a quebra de regras quando é oportuno, a ocultação de regras quando é oportuno. Ou ocultação de privilégios. De privilégios, como os atos secretos do Senado, como o orçamento secreto que eu já citei. Por exemplo, exemplos recentes, para deixar Vargas em paz na sua tumba, já que ele já conseguiu entrar para a história, como ele mesmo propôs. Fernando Henrique e aquele movimento no Congresso para conseguir o segundo mandato, né? A cassação do Collor, né? O impeachment do Collor, o impeachment da Dilma. O 5º ano do Sarney. O 5º ano do Sarney, enfim, é recorrente. Vamos deixar Nietzsche em paz também com o eterno retorno brasileiro, Felipe. Verdade. Olha, nós precisamos entender a questão da participação popular. Muitas vezes a gente diz assim, mas você vai colocar a população toda, né, para estar lá exigindo, cobrando. Nada é feito numa democracia que não seja sob pressão. Não existe nem na política e nem na economia, entendo eu, que se tenha um entendimento, até porque são vontades, são cabeças diferentes, se não houver a pressão. Não é a população inteira fazendo a formação da opinião pública e mudando
com o medo da economia quebrar ou com o medo de não ser reeleito. É o processo bem simplificado, que é o seguinte, são grupos organizados, como tem em todas as tendências, em todas as áreas, mas que tem presença no Congresso Nacional, tem presença no Executivo, tem presença no Judiciário. Ou seja, hoje as autoridades, hoje os eleitos, não têm medo do povo. E isso é muito perigoso. Você falou dos militares. Houve um grande acordo para que os salários, os benefícios, os privilégios dos militares ficassem intocáveis, como forma de não haver um golpe militar nesse país. Isso está na história e isso vai ser recontado bem ali na frente. São muitas histórias, né, Dalva? Então a gente acho que não tem muita conversa aqui, né, Dalva? Muitas análises e essa é a nossa deixa para fazer uma pausa. A gente está falando de políticos que não saem de Marte, eles saem do planeta Terra, dessa nossa sociedade. Então é preciso haver toda uma mudança de pensamento, de posicionamento do cidadão, da cidadã, para a gente almejar políticos, governantes, representantes melhores do que os que a gente tem aí, né? Bom, agora a gente faz uma rápida pausa. Na volta, vamos saber mais sobre os impactos da política na economia. É já já. Já estamos de volta. Hoje quem está na nossa pauta é a política. Sem dúvidas, assim como praticamente todos os outros países, a economia do Brasil foi intensamente impactada por uma crise sem precedentes causada pelo cenário atípico da pandemia do novo coronavírus. Aqui no Brasil, as taxas de juros subiram ao pico e a injeção de dinheiro precisou acontecer muito rápido, Arthur. Exatamente, Dalva. Já não bastasse os problemas típicos atrelados a uma crise, como desemprego, alimentação, educação, saúde, saneamento, habitação e transporte, ainda tem a questão da alta taxa de inflação, que vem se perpetuando no Brasil e amplia os problemas de distribuição de renda, levando a uma queda do PIB. Isso sem falar da dívida pública externa, que cresce e atrapalha a entrada de investimentos. Bom, vamos voltar aqui a falar com o nosso convidado, o Geraldo Felipe. Deixa eu fazer só um comentário aqui, que é um comentário mais econômico. Só eu relembrei agora aqui, o nosso tripé é metas de inflação, a taxa de cambial variável e o controle fiscal. Quer dizer, os dois o Banco Central controla e um que controla é o Congresso. Esse do Congresso é que vive dando voltas. Mas a gente tem uma situação atípica no Brasil porque, teoricamente, nós teríamos um governo de política liberal. O governo de política liberal, ele segue uma doutrina econômica ortodoxa. Até o nosso ministro da Fazenda, da Economia, ele é da turma chamada Chicago Boys, né? Monetaristas. Como o Roberto Campos Neto, que segue também a cartilha do avô, o Roberto Campos. Mas essa turma se viu frente a um desafio que era uma recessão brutal que poderia vir diante da pandemia. E eles acabaram usando instrumentos bastante fortes de teorias keynesianas. Era injeção de dinheiro público, taxa de juros negativa. Nós chegamos a ter taxa de juros negativa ano passado. A taxa de juros real no Brasil chegou a ficar menor que a da Suíça. E isso foi uma das bases da nossa inflação esse ano. E agora se tem que fazer o processo inverso. E uma das coisas que foi comentado na época pelos especialistas, eu não sou especialista em economia, só sou um leitor, é de que isso teria de se ter uma política contracionista logo depois. Agora, nós temos uma política contracionista, quer dizer, reduzir o crescimento da economia em período pré-eleitoral é pedir presente para Papai Noel, né, nesse país. O que vocês acham? Eu acho que o presente de Papai Noel que foi pedido agora foi a reeleição, né? Porque eu acho que não tinha problema nenhum em continuar com o Bolsa Família do jeito que estava, nesse momento que nem é pós-pandemia. Nós ainda estamos vivendo uma pandemia, sim, segundo os técnicos. Então, passou pela fase aguda, né? Exatamente, passamos a fase aguda. Lá na Europa está voltando, sim, na Ásia está voltando. Os caras estão... Ninguém se desarmou ainda. Sinal de alerta. Sinal ligado. De alerta. A China fechou uma cidade outro dia por conta de um caso. Ou seja, ainda não é hora. Aqui no Maranhão, pelos dados oficiais, nós temos apenas 50% de vacinados. É muito pouco.
Então, a hora era de estar em guarda ainda para a luta, né? E essa aprovação desse, como é o nome? Do Bolsa Família Novo, que é só para mudar de nome. Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, mudar de autor. Eu acho, em ano de eleição, isso visivelmente é uma atitude eleitoreira, Felipe. É uma maneira de reverter pesquisa, pelo menos um ano praticamente, 11 meses antes da eleição, é uma tentativa de começar a reverter, passando por cima, inclusive, dos princípios do ministro da Economia, que você citou, que passou meses resistindo até que chegou uma hora que acho que para não sair, topou fazer o que a política queria. Felipe. Olha, nós precisamos entender que os apegos aos cargos, à vaidade, ao status, né, colocou esse ministro numa situação tão absurda que talvez o empresariado, talvez os banqueiros que tinham... Os colegas dele. O colega dele, que tinha um grande interesse no nome dele ser escolhido, até porque nós sabemos como que foi feito todo o processo de adequação, né, do presidente que achava que era um fenômeno eleitoral e não um presidente que foi eleito pela rejeição popular, né, ao que tinha acontecido no país. E parece que ele não fez até hoje essa leitura, ele parece que ele se constitui ainda na formação do mito, mas isso ele vem perdendo num espaço muito grande, porque imaginem vocês, quem é que na economia vai dar crédito a um presidente que hoje já chega quase a casa de 56% de rejeição popular? Nós estamos falando daquela pessoa que está lá em Brasília, que está lá em São Paulo, nas capitais, mas nós estamos falando também daquelas pessoas que são consultadas lá naquele fim de mundo, lá no município mais longe, na comunidade, entendeu? Que é onde chegam também essas pesquisas, porque hoje a tecnologia leva a informação. E muitas vezes vocês sabem mais do que ninguém que a informação que é colocada num dia não consegue ser refeita na outra, né, no outro dia. Eu acho que nós, volto a dizer, nós vivemos um momento muito perigoso nesse país, exatamente por causa da questão da pandemia e da questão da vaidade e do apuro pelo poder. E no meio dela tem todo um abismo que não soube ser aproveitado. É claro que nós não podemos nos comparar com a economia dos Estados Unidos, né? Nós não podemos nos comparar com um país como os Estados Unidos que investiu trilhão na sua economia, jogou o dinheiro de volta. Mas aí a gente faz aquela pergunta, nós que tratamos de política e não somente da política junto com a economia, esse dinheiro de quem é? É da população ou é do governo? Ou de quem é o governo? Pois é, agora mesmo, poucos dias atrás, nós assistimos o prefeito da cidade de São Luís, né, com um grande equívoco, dizendo que a população não pagaria o aumento da passagem de ônibus. O aumento da passagem, que o dinheiro que seria usado é da prefeitura. Eu mesmo me perguntei, eu mesmo escrevi perguntando o seguinte: e de quem é esse dinheiro? Mas quem é dono do dinheiro que está sentado lá? O presidente da República, o ministro, o Banco Central? É deles? Qual é a assinatura que vem junto ao voto dizendo que não, que eles são donos? Não seria um processo diferenciado? Eles não teriam que ser lá o cara que cuida do dinheiro, o cara que multiplica o uso inteligente? Essa fala do Felipe, ela é interessante, né? Porque se a gente perceber esses fenômenos todos políticos hoje, eles não são restritos ao Brasil. Não, claro que não. Isso é um fenômeno mundial, onde você tem vertentes na Turquia, a própria Rússia, que tem uma tradição autoritária forte, com Putin como presidente, como é que chama isso? Vitalício, né? Já não sai mais.
Quando ele é presidente, o presidente é que manda. Quando ele vira primeiro-ministro, é o primeiro-ministro que manda. A própria situação do Trump... ele e o Medvedev. Já pensava que o Trump era a carta fora do baralho. As eleições recentes na Virgínia mostraram que não, né? Que o aliado do Trump venceu as eleições lá na Virgínia. Então, como é que vocês avaliam tudo isso? Isso é o fortalecimento da democracia ou é o contrário? Agora tu começa. Olha, veja, a gente tem que entender as ondas, né, que levam o eleitor até a urna. E quando leva? Porque lá o voto não é obrigatório, por exemplo, nos Estados Unidos. Aqui nós temos um equívoco de achar que alguém com uma multa de R$1 e pouco, vai ter medo da justiça eleitoral. Eu volto a repetir, as autoridades não sabem interagir. Só uma observação, Felipe. Na verdade, justiça eleitoral, ele é uma coisa esdrúxula e talvez só exista no Brasil, né? Muito, se eu não me engano, 3 ou 4 países. Acho que é 3 ou 4 países, né? Subpaíses, inclusive. Países, vamos dizer assim, que não são da elite mundial, né? Pois é, sem dúvida nenhuma, para nós, até por incrível que pareça, a justiça eleitoral tem um papel importante. Relevante. Né? Nós alcançamos muitas coisas com a justiça eleitoral que, inclusive, queriam acabar. Né? Nós temos eleições que, sem dúvida nenhuma, é transparente na urna, mas não é transparente até chegar à urna. Então, nós precisamos entender isso. Nós não temos boca de urna, mas nós temos distribuição de dinheiro e de muito dinheiro no dia das eleições. Então aí a gente precisa entender todos esses fenômenos que estão em volta e que as autoridades, né, só conseguem ter foco para dar a entrevista dizendo que cumpriram o seu papel. Mas mais do que isso, as autoridades não sabem ser autoridades. As autoridades não entendem que eles são empregados da população. Quem é o patrão? É essa questão política que tem que ser perguntada. Não é lá a economia que vai perguntar isso. Não, é a política que tem que colocar cada um no seu devido lugar. Um presidente da República é somente um presidente da República há 4 anos. Ele tem o poder? Não, ele tem a obrigação de exercer o papel de pai da nação, de cuidar. Mas isso eu vou te fazer uma parte para você começou a falar isso e Geraldo tinha falado da questão de se criar uma situação que seria um casuísmo eleitoral como do auxílio. Vocês não acham que essa situação ela foi reforçada no Brasil com a questão da reeleição? Geraldo. Uma das coisas que se escapou naquela minha fala inicial, ficou meio vaga, nós citamos a reeleição que o Fernando Henrique cavou, citamos algumas coisas. Uma das mais importantes, que também, não é querendo puxar aqui para a TV Cultura, mas que lá tem programas que deveriam muito ser assistidos pela população, que são extremamente visitantes da história. Nós estamos na melhor rede de TV do Brasil, né? Amém. Eu estava vendo um documentário, mas também tem a TV Senado, que passa muita coisa bacana, né, que você pode aproveitar, falando da história do Brasil, onde se falava da Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, que é reconhecidamente por pesquisadores de várias partes do mundo como uma das melhores do mundo, que foi uma Constituição montada para o sistema parlamentarista. E, no final das contas, o presidencialismo venceu. Eu, inclusive, já confessei que votei no presidencialismo na época, hoje em dia não votaria, e que isso atrapalha muito o funcionamento institucional brasileiro por conta desse conflito. Porque virou um semipresidencialismo. Exatamente, criou um semipresidencialismo com um Congresso muito forte e um Congresso duplamente forte. Primeiro, forte institucionalmente e segundo, forte por conta de coisa que o Felipe já falou, que tem a representatividade dos grandes grupos, é muito forte lá. Mas eu gostaria de tocar, ainda tem tempo? Claro. Na sua pergunta original, que é da questão cultural mundial,
dos regimes fascistas que vem ressurgindo. Pode citar o caso da Turquia, de alguns países da África, com pessoas muito centralizadoras. Você já citou a Rússia, mas a Rússia pelo menos ainda tem umas eleições, embora sejam meio tabajaras, ainda acontece isso, e é um país culturalmente muito rico. O Brasil, ele não foi o primeiro a entrar nessa onda, né? Mas há um marketing, não vai ficar bravo comigo, muito forte, a propaganda. O Brasil, com mais de 200 milhões de cidadãos, de pessoas, e com uma rede de comunicação extremamente elaborada, como é a brasileira, você chegar no cerne da comunidade, eu vou usar a palavra comunidade agora, na comunidade brasileira, a comunidade maranhense, a comunidade do Centro do Guilherme, é muito fácil. Porque, Dalva, se você prestar atenção, não sei se você é como eu e Felipe, estradeira, a gente pega, Felipe, aqui um caminhão para ir visitar o interior do interior de Urbano Santos, você chega, não tem energia na comunidade, mas tem um grupo gerador e cada casa tem uma parabólica do lado. Então, o poder da comunicação nos confins da Amazônia, eu já andei muito pelo Pará e lá é a mesma coisa. Isso nos dá muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Que é para nós fazermos pelo menos a contrafala, já que nós somos democráticos, nós somos republicanos, nós somos cumpridores da lei, da ordem, defendemos o povo, defendemos a coletividade, então nós temos essa responsabilidade, muito bem lembrado. Mas esse reflexo no Brasil do autoritarismo, por exemplo, há poucos dias um repórter lá naquela reunião patética para o Brasil como nação, um repórter gritou para o presidente o que ele tem a dizer para o Brasil, o fato dele não estar participando do encontro lá de meio ambiente. A resposta dele foi: eu não lhe devo satisfação. Cara, o presidente da República é o cidadão brasileiro que mais deve satisfação. Assim como o governador do Maranhão é o homem que mais deve satisfação a todo o povo maranhense. Portanto, essa é a primeira resposta e a mais errada de todas. Você tem razão, e nós estamos chegando no ponto bom que nossos convidados estão cada vez mais empolgados aqui com a discussão. Vamos só dar uma pausa, né, Dalva? Aí a gente retoma essa discussão. E eu estou super feliz aqui com tudo que eu tenho ouvido, porque me coloco no lugar de aprendiz, de ouvinte. Ouvir e ver vocês falando isso aqui perto de mim é bastante significativo. E você também, amigo, com essas aulas de economia, enfim, estou gostando, estou aprendendo muito. Mas a gente vai fazer mais um rápido intervalo, gente. Nós voltamos em instantes com mais negócios na pauta. De volta, hoje conversando sobre os impactos da política na economia e vice-versa. A gente já conversou aqui hoje sobre o cenário global, o cenário nacional, e agora nós vamos encaminhando negócios na pauta para o finzinho do programa, falando sobre a política e a conjuntura estadual, não é, Arthur? Isso, Dalva. É importante a gente analisar o cenário local, porque é importante tomar decisões pelo Executivo e pelo Legislativo Estadual também afeta a economia em cada unidade da federação. E quando se fala nesse aspecto, logo vem em mente a questão do ICMS, que é um recolhimento estadual de impostos. Bem, vamos voltar aqui a falar com o nosso convidado. Então vamos trazer a nossa discussão agora para cá. Como é que vocês estão vendo que todo esse burburinho e esse redemoinhos do que nós falávamos aqui no intervalo, que o Felipe está falando, uma espiral, como é que isso está afetando aqui? A economia a gente sabe que está afetando, mas como é que está afetando a política local? Olha, é importante entender o seguinte, junto aos políticos tem os marqueteiros, não é verdade? Claro. Todo jogo da questão do ICMS está em torno da questão do combustível. Nós temos coisas muito mais graves de impostos cobrados em excesso do que o combustível. Mas como o presidente da República provocou os governadores, mas vamos falar do governador Flávio Dino, e o Flávio Dino gosta de se trocar, né, junto politicamente,
né, ao presidente da República e roubar a cena, podemos dizer assim, eu entendo muito como um processo de marketing. Porque, na verdade, me parece que, por exemplo, o óleo diesel é 2% aqui no Maranhão. 2% né? Só para os ônibus. Mas funciona em certos setores. O que eu acho que tem que ser entendido dentro desse processo da economia é que nós temos uma eleição bem aí na frente. E nenhum de nós conheceu até agora, nem nos analistas, talvez aqui vocês já tenham entrevistado políticos, a TV Guará o tempo todo entrevista, Jornal da Guará, nenhum pré-candidato até agora teve a capacidade de chegar para começar a discutir um programa de governo. Eu falo melhor, um projeto estruturante. Mas já temos candidatos ou pré-candidatos? Não, pré-candidatos. Eu falei dos pré-candidatos. Como pré-candidato eles já podem falar? Devem. O próprio governador Flávio Dino, o qual eu acompanhei durante muitos anos na estrada, começou exatamente debatendo com a sociedade, né, sobre o seu plano de governo. Para construir o plano, né, Felipe? Para construir o plano. Preciso fazer essa troca com as comunidades. Como era o nome? Diálogos pelo Maranhão. Né? Foi imitado, deu certo, depois não deu mais. Pois por coincidência eu participei dos diálogos desde o começo, né? E viajei o Maranhão todo fazendo esse programa, não só junto à população, mas junto a pessoas que construíam os processos em cada município. O mais interessante, esqueceram de discutir como fazer as pessoas terem a liberdade, não somente na educação, que tem um projeto muito interessante, não somente na saúde, que é necessário para a pessoa ter a sua liberdade, no sentido de poder ter a disposição de lutar pelo seu, mas principalmente na questão da economia. Como que o maranhense poderia sair da miséria e ter sua renda própria? Porque nada adianta nós continuarmos no Maranhão e nada adianta nenhum pré-candidato, né, vir falar que vai mudar a história do Maranhão se não mudar a subsistência na casa de cada família. Lamentavelmente, o Maranhão, apesar de passos muito interessantes do governador, de sua equipe, mas nada mudou no Maranhão. E essa pandemia vem e piora ainda mais. Nos recoloca de novo, em primeiro lugar, no estágio mais absoluto da miséria. Não ter comida na mesa é simplesmente parar todos os processos necessários e possíveis de desenvolvimento de um Estado e de um país, que é o que nos acontece. Ou seja, nós somos um país riquíssimo, mas que o povo não tem direito a ter a sua independência financeira, por uma simples questão. Ou por incompetência, né? Ou por interesse de dominação política. Mas aí eu pego esse ponto que você está falando e aí transfiro aqui para o Geraldo uma provocação para ele. Né? Lembrando Provocações, que era um programa muito bom. Tem até hoje o Provoca, mudou de nome, agora é o Marcelinho Tais que faz, é o Provoca. Mas o Abujamra era fantástico, né? Não, maravilhoso. Mas a provocação é o seguinte, a gente não está aqui tentando o tempo inteiro reviver Vargas nesse país, como ter um pai da pátria? Não somos nós que construímos esse país? O dinheiro que está no governo não é nosso? Por que fica sempre se esperando assim? Nós vamos ter um presidente que vai resolver, nós vamos ter um governador que vai resolver. A espera de um herói, aquela jornada que a gente quer. Geraldo. Então, eu acho que esta figura é uma das mais combatidas no nosso dia a dia, né, Felipe? Nós estamos sempre dizendo que não existe herói, que não existe milagre, que não existe magia. Acho que você usou a palavra construção agorinha, que Felipe implica comigo toda vez que eu gosto de usar meu bordão, que nós precisamos construir uma nação. Nós temos uma cultura riquíssima, formada por uma união de praticamente todos os povos do planeta. Nós precisávamos canalizar isso para um nacionalismo no bom sentido, não um nacionalismo xenófobo, mas no bem comum de um povo. E imagina, o Brasil administrando o bem comum para o seu povo
o reflexo que nós teríamos aqui para a nossa vizinhança a oeste, desde a Argentina até a Venezuela, e poderia até se espalhar aqui para a América Central, seria por osmose praticamente, porque o Brasil, acho que o PIB do Brasil é maior do que todos esses juntos, entendeu? E a cultura brasileira, ela é reconhecida no mundo inteiro. Você pega o teatro brasileiro, o carnaval, a música brasileira é pau a pau com a música norte-americana, que são uma das maiores manifestações da música no século XX e entrando no século XXI. Mas nós nunca conseguimos canalizar para a política essa nossa veia criativa, essa nossa veia que serve de exemplo para todos os povos da terra. Justamente porque nós continuamos cultivando hábitos medievais do Brasil colônia. Qual, por exemplo? Nós quem? Nós cidadãos? Nós povo brasileiro. Cita um caso aí. Por exemplo, essa do herói. O Marechal Deodoro foi o salvador que acabou com Dom Pedro II e instituiu a República Brasileira. Getúlio Vargas tomou e livrou o Brasil. A princesa Isabel que libertou os escravos. Ele não libertou coisa alguma. Os eslavos também têm isso, né? Os russos, os ucranianos, eles têm e conseguem seguir adiante. Eu vou fazer uma pausa aí, porque às vezes eu acho que a gente é muito pessimista com esse país. É verdade. A gente não vê quanto isso avançou. Agora, você vai continuar? Só continuar um pouquinho Vamos aqui. Lá. Eu li um livro recente, que é do Afonso Celso Pastore, que foi presidente do Banco Central na década de 80. É um livro que todo mundo deveria ler. É duro de ler, porque tem muita matemática, mas ele mostra todos os avanços e erros e acertos que aconteceu nos últimos 2 séculos no Brasil na política econômica. E quanto a gente avançou. A gente estava falando de Banco Central aqui. Gente, Banco Central, no início da década de 70, não existia no Brasil. Quem fazia o papel de Banco Central era a Sumov do Banco do Brasil. Então, veja só o que nós estamos falando. Uma instituição que no mundo inteiro já existia desde o início do século XX. O Brasil só no final do século XX começou a formatar isso com muita resistência. O Banco Central agora, muito recentemente, que criou sua independência. Independência no sentido de que agora existem mandatos, né? Mandatos para a sua diretoria. Então a gente avança talvez a passo lento. Aí eu estou fazendo um discurso aqui também, né? E não sou candidato a nada, gente. Ainda. Estamos fazendo um discurso aqui, mas olha só. Nós só temos 200 anos de país, cara. Antes da corte real chegar no Brasil, nós éramos apenas uma colônia explorada, não existia nada aqui nesse país. Não podia ter universidade, não podia ter um monte de coisa, era proibido. Então, 200 anos de história perante uma China que tem 5, 6 mil anos, não é nada. Desculpa a interrupção aí, porque eu estou dando um pouco de otimismo aqui, gente, porque a gente fica, esse país não dá certo, não sei o que mais dá muita coisa. Não, e existem acertos, né? Então, vamos lá, Geraldo. A minha fala não ia terminar pessimista. Eu não sou pessimista, eu acredito no Brasil e no povo brasileiro. O exemplo do Banco Central é excelente. E embora a gente dê alguns passos atrás, né, quando foi tirado do Banco do Brasil umas investigações para livrar familiares, por exemplo, né? Mas isso no próximo governo pode ser refeito. Veja só, eu concordo plenamente com a sua fala, ela conclui a minha, porque tudo que eu falei não é ideia minha, tá? São anotações da história do Brasil, entendeu? Perfeito. Com o final da era Vargas, e que terminou com um suicídio, olha que dramático isso, né? Bem brasileiro. Bem brasileiro, na época do samba canção. Exatamente. Era a época do samba canção. Do início do samba canção. Olha, por exemplo, o fim de Vargas é o início do samba canção, você quer dizer a bossa nova, né? Mas, enfim, depois do Vargas, aí a gente aproveitou uma aceleração gigantesca, o Brasil se modernizou, teve Juscelino, teve aquela eleição do Jânio, aquilo foi maravilhoso, esse momento da história do Brasil, ele deveria ser muito mais estudado e apresentado. Eu acho que ali foi criado o Brasil moderno, Arthur. A partir dali, embora nós tenhamos passado depois 20 anos de atraso com a ditadura, mas a gente retomou. Eu concordo. Retomou bem. Mas deixa eu novamente apartar aqui, provocar o Felipe ali, que o Felipe está só pensando aqui, o que eu vou falar aqui, o que o Geraldo está falando, o que eu vou falar aqui. Mas e o Maranhão moderno, quando foi construído, Felipe?
O Maranhão moderno ainda não existe. O Maranhão moderno não pode ser colocado na moldura porque a população ainda não foi inserida. Ou seja, você não precisa ir longe, você vai na próxima rua que você entende como é que funciona o Maranhão. Nós temos lá os políticos, nós temos as pessoas que têm dinheiro, na sua grande maioria são pessoas que trabalham, ou seja, nós temos guetos milionários, né? A própria capital mesmo demonstra isso. Então nós ainda não descobrimos o Maranhão, a população ainda não descobriu onde é que está lá aquele negócio de apagar a luz e ligar de novo e dizer assim, ei, nós estamos aqui. Posso estar até equivocado, mas em muitos setores, né, nós continuamos vivendo aquela coisa de prazos. Teve o prazo disso, teve um projeto grande, teve o prazo, é redenção, né? Ao mesmo tempo que nós temos os políticos que são os heróis, se apresentam como os heróis. Salvadores. E com detalhe, aqui no Maranhão tem uma coisa, não é só a questão dos políticos que querem ficar sendo reeleitos, não, aqui há de eternos. Aqui nós temos político de décadas. Medieval. Carreira. São os duques, os condes, os barões. Mas é bacana, olha só. Eu acho que a gente tem que marcar outra conversa com eles aqui, né, Eu ia comentar aqui que havia muito planejado para falar com vocês. A gente precisaria entender o olhar de vocês para o futuro. Vamos ter outra oportunidade. Vamos precisar. Eu queria só concluir com uma coisa que o Felipe falou, essa questão dos contrastes aqui no Maranhão. Um pouquinho de análise dos números que a gente faz. Então, por exemplo, se você pega os dados do IBGE, o IBGE publicou no passado os dados da economia dos municípios. A região metropolitana de São Luís, ela está entre as 10 de maior densidade econômica do país. Acredita nisso? Quer dizer, aqui, apesar de todas as desigualdades, nós estamos concentrando uma riqueza absurda em relação ao resto do estado. Nós temos hoje aqui 4 dos maiores grupos econômicos do país com sede em São Luís. Equatorial, Mateus, Vale, Alumar. E Alumar. Além da área, o porto que está se tornando um gigante, já chegando a 30 milhões de toneladas esse ano. Então, apesar de tudo isso, a força do capitalismo ele ainda é muito forte, né? E eu tenho um filho que está se formando recentemente, eu não posso te contar essa história aqui, meu filho está se formando em engenharia agora lá no Rio, e evidentemente estuda na universidade pública, ele disse assim, papai, o capitalismo vai acabar. Eu disse, meu filho, eu espero que acabe depois de você se formar, senão seu pai não vai ter dinheiro para pagar seus estudos. Mas Como é que vai ficar? Dalva, foi um papo muito bom, né, Dalva? Foi um papo muito enriquecedor, gente. Eu estou super feliz com o que a gente pôde vivenciar aqui hoje e já deixando as portas abertas para falar sobre futuro, né? Perspectiva, tendência. Quem sabe a gente vai lá falar de economia, lá no analista? Vamos uma boa. Tu mesmo tiveste lá outro dia falando. Para falar de onde? Só pagando a visita. Retribuindo a visita. Só para dizer que isso é que é pessimismo, isso que Felipe falou aqui. Eu não concordo com essa história do Maranhão. Está sendo bem estratégico do que ele está falando. Bem, a gente agradece aqui ao nosso convidado, o Geraldo Iesse, o Felipe Klan, 2 homens de descendência eslavas aqui falando do país. Olha só. Bom, a gente fica por aqui, mas antes gostaria de ouvir vocês rapidamente, palavrinhas finais para encerrar o programa. Olha, é um prazer muito grande. Quero lembrar que as palavras do nosso grande amigo Arthur sobre essa questão da greve que aconteceu há um tempo atrás teve uma marca muito forte junto às pessoas que acompanham os analistas. E eu quero lembrar uma coisa, que viver na política, trabalhar na política, analisar a política, tem muitas e muitas etapas, ou seja, tem muitas escalas. Você pode até acreditar que as pessoas um dia vão mudar a história da população, mas você tem que ser muito cético em acreditar, vamos dizer assim, ou estabelecer um prazo para essas pessoas. Não existe isso. Ou seja, nós não somos pessimistas, nós somos basicamente realistas.
e é o que nós vemos no Maranhão, é o que vemos no Brasil e vemos no mundo também, junto com a economia. Obrigada. Agradeço imensamente o convite, fico muito feliz. Isso aqui para mim é uma forma de cumprir uma existência profissional dentro da comunicação. E eu termino só com uma citação de um poeta inglês do século XVI, que é William Blake, que dentro de um poema chamado Provérbios do Inferno, ele dizia o seguinte: criar uma florzinha é o labor de séculos. Muito obrigado. Nossa, que poético, melhor forma de terminar o programa, muito obrigada. Então a gente fica por aqui, não é, Arthur? O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!